que você deveria registrar? A sua história em um livro, a sua história, deixar a sua história, o seu legado por escrito, né? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o quê? A gente vive hoje na era da informação, mas também a gente vive na era do esquecimento rápido. E o que isso quer dizer, a era do esquecimento rápido? A gente está vivendo essa velocidade das redes sociais. O que acontece nessa velocidade das redes sociais? A gente posta um conteúdo, a gente posta um stories, 24 horas depois isso sumiu. A gente posta uma notícia no feed, amanhã ela já é notícia velha. Então, o que acontece? Tudo que a gente vai contando para vocês, tudo que a gente vai colocando é uma coisa que vai se esquecendo e vai se apagando rapidamente, né? E é o contrário do que acontece quando a gente escreve um livro, né, Jeff? Com certeza, né? Quando você escreve um livro, você deixa algo para a posteridade, né? A gente costuma dizer que tem aquela frase que a gente diz assim, né? Quem você quer que conte sua história quando você não estiver mais aqui, né? Você, através da escrita de um livro, ou pessoas que conheçam recortes da sua história, né? Então, essa jornada, essa maneira de você assumir o protagonismo da sua história não é somente enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver permanecendo nesse plano, e sim deixar um livro escrito, escrever a sua história, deixar um livro para a posteridade, é você assumir o protagonismo mesmo quando você não estiver mais aqui, né, Gisele? Exatamente. A gente pensa o seguinte, ó. Vamos pensar como aconteciam as coisas, como era a sabedoria antigamente, né? A sabedoria antigamente ela era passada de geração em geração, principalmente de forma através da oralidade, que é o quê? Quando alguém vai contando essa história, a gente conta a história, a gente ouve dos nossos avós, das pessoas mais velhas. Aí a gente tem que pensar o quê? Como essa história antigamente era passada através da oralidade, pensamos assim, ó, quando o ancião morre, quando essa pessoa detentora de toda essa sabedoria morre, é quase como se uma biblioteca inteira se incendiasse, porque todo o conhecimento que ela possuía, todo aquele saber que ela detinha, acaba morrendo junto com ela, né? E aí, eu diria assim, ó, se você hoje pudesse perguntar alguma coisa para os seus bisavós, né? O que você perguntaria? E por que você... Eu quero que você pare e faça uma reflexão assim, ó. Por que você não sabe essa resposta, né? Porque essas histórias, essas respostas, querendo ou não, elas se perderam ao longo do tempo, né, Jeff? Isso. É até bom tocar nesse assunto, né, Gisele? Porque a editora NPL nasceu digamos assim, de algo inesperado, na realidade, né? Eu sempre conto que eu falava para o meu pai que ele deveria escrever o livro da família, porque ele tem todo um estudo da árvore genealógica da família, até os tataravós dele, no caso, meus pentavós. E aí eu disse assim, pai, por que o pai não registra esse livro, né? Coloca num livro para que fique registrado, para que se divulgue para mais pessoas, não fique só no computador do pai ou no site onde pessoas não têm muita intimidade com a tecnologia. Se o pai botar isso no livro, vai ficar legal. E aí, de tanto eu falar, de tanto eu, digamos, encher o saco dele, um dia ele falou assim para mim, olha, eu acho que você está transferindo uma responsabilidade para mim. Né? Eu acho que quem deveria escrever um livro é você. Eu quero, talvez um dia eu escreva, talvez eu não escreva esse livro, mas eu acho que essa responsabilidade, esse legado, quem tem que deixar é você. E foi quando nasceu daí o primeiro livro. Né? A gente conta um pouquinho antes do primeiro livro que não deu certo, mas o primeiro livro que efetivamente saiu da editora Impel, o livro número 1, que eu gosto de fazer uma analogia com a moeda número 1 do Tio Patinhas, do CLT ao MKT, nasceu dessa provocação. De eu pensar assim, a gente foi visitar meus pais na cidade deles, e voltando eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, nesse retorno a Blumenau, né, quando a gente estava voltando e conversando com a Gisele, eu disse, não, eu vou escrever esse livro. E aí nasce o desse CLT ao MKT, justamente por esse incômodo, essa pulga atrás da orelha que ficava dizendo assim, meu, quando eu não estiver mais aqui, como é que eu vou deixar esse legado? Como é que eu vou deixar minha história? Como é que eu vou contar a minha história para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, quando não estiverem mais aqui? E aí entra essa questão que a Gisele falou, né?
de que quando um ancião morre, é praticamente uma biblioteca de conhecimento, de experiências que se incendeia, ela vai embora, ela não fica. As pessoas que conheciam a história do bisavô, do tataravô, ela vai se perdendo com o tempo. É como se fosse um telefone sem fio, né? Você faz aquela brincadeira do telefone sem fio, coloca 10 pessoas. Você passa a mensagem para ela aqui, para a primeira pessoa, chega lá na 10ª pessoa, já não é mais a mensagem ela vai se perdendo ao longo do tempo. E quando você escreve o livro, quando você deixa a sua história registrada para a posteridade, não tem como essa mensagem ela se perder ao longo do tempo. Por quê? Porque é você contando a sua história, é você deixando o seu legado para a posteridade, né, Gisele? Exatamente, né? E aí a gente entra numa situação que é o perigo da narrativa alheia. Em que sentido essa questão que a gente enxerga o perigo da narrativa alheia, né? Como o Jeff bem falou, quando você está escrevendo o seu livro, quando você faz essa escrita, você faz esse registro, é você mesmo contando a sua verdade, a sua experiência, a sua vivência. Mas quando você não é o contador da sua história, alguém conta ela por você, né? E aí qual é o risco? Que provavelmente essa pessoa vai contar essa história com um viés. Quando você pensa assim, viés, o que é isso, né? Ela vai contar a sua história, mas pelo olhar dela, né? Uma coisa é o Jefferson contando a história dele para vocês. Outra coisa bem diferente sou eu contando a história dele para vocês. Eu estou observando um recorte e eu estou dando a minha interpretação para a história dele. Então, falta o que ali? A experiência dele, a emoção dele, as vivências dele, que a única pessoa que pode realmente contar isso de verdade é ele. E assim é também com a sua história. A única pessoa que pode contar qual foi a experiência dessa vivência, quais foram as emoções que você viveu, é você mesmo, né? Então, a gente tem que pensar o quê? Que escrever não é uma questão de vaidade, porque eu quero ter o meu livro, né? Na verdade, é um ato de responsabilidade com o seu próprio legado e, querendo ou não, também é um ato de generosidade com as futuras gerações, né? Eu gosto de falar, né, que quando você tem algo para compartilhar, para deixar para a posteridade, quando você tem um conhecimento, um método, quando você tem uma experiência de vida que pode impactar positivamente outras pessoas, que pode transformar outras vidas, se você não deixa ela registrada, você está sendo um tremendo de um egoísta. Por quê? Não faz sentido você não deixar compartilhar essa história. Não faz sentido você ensinar às futuras gerações o que você aprendeu ao longo dos anos de experiência. Essa mudança de mentalidade, ela tem tomado cada vez mais corpo no Brasil. A gente vê hoje um movimento de pessoas muito maior do que 10, 15 anos atrás. Claro, por conta da facilidade da tecnologia, por conta de uma série de outros fatores que poucos anos atrás, 20, 30 anos atrás, era um pouquinho mais complicado, 10 anos atrás era um pouco mais complicado, né? Mas hoje não tem mais desculpa, né, Gisele? Hoje você consegue deixar essa história registrada num bloco de notas do computador, você pode deixar lá no editor de texto online, na sua rede social, enfim, você pode criar um Instagram, por exemplo, contando partes da sua história em posts, por exemplo. Então, não tem mais sentido você não compartilhar esse conhecimento, né? E aí a Gisele traz essa questão da narrativa alheia, né? Quantas pessoas que a gente conhece a história contada por outras pessoas e que não é a verdadeira essência, a verdadeira experiência, emoção, generosidade da pessoa. A gente conhece história contada por outros. Agora, quando você pega um livro de um escritor, onde ele contava a história dele, onde ele escrevia poesia, histórias, do pensamento, da emoção, do conhecimento dele, você é outra pegada, né? Então, quando você está escrevendo um livro, quando você deixa esse legado para a posteridade, o que acontece?
Acontece que é você contando essa história e ninguém mais. Mesmo você não estando mais aqui. E quando você não faz isso, não deixa isso registrado, o que acontece? Você vai passar de uma vaga lembrança ou vai ser uma saudade de alguém que lembre de você e a sua história ela fica alheia à mercê de ser contada por outras pessoas, né, Gisele? Exatamente. A gente tem que pensar que a escrita, nesses casos, como a gente está explicando para vocês, ela serve como uma âncora, onde faz com que que a sua presença, que a sua história permaneça, mesmo nesse mundo efêmero, mesmo nesse mundo líquido de redes sociais, onde eu contei uma história hoje, 24 horas depois ela já deixou de existir, né? Então a escrita, ela traduz essa questão da permanência da sua história dentro do mundo real, né?